Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia. Geralmente eu começo os meus vídeos pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike. Mas hoje eu queria fazer um desabafo aqui e dizer para você, torcedor do Vasco, a situação está insustentável. O Vasco ontem conseguiu a proeza de ser eliminado pela terceira vez no estádio de São Januário em 2020. O Vasco foi eliminado na Taça Guanabara pela Cabofriense em São Januário. O Vasco da Gama foi eliminado em São Januário pelo Botafogo. E o Vasco da Gama também foi eliminado da Copa Sul-Americana dentro de São Januário para o Defensa e Justiça. E lamentavelmente, mais uma vez, a gente viu o Alexandre Campelo adotar uma postura covarde, não se manifestou após a derrota do Vasco da Gama ontem. É um presidente que não está nem aí para a instituição. É por essas e por outras que jogador faz o que quer dentro do Vasco da Gama. É inaceitável a postura de determinados atletas dentro do Vasco da Gama. Isso eu não posso admitir. A gente está vendo determinados jogadores do Vasco vestir essa camisa só por vestir, sem brilho, sem gana, sem vontade, sem raça. E alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que esse protesto que aconteceu ontem e ontem em São Januário é muito pouco ainda para o momento o qual o Vasco da Gama vive. E olha, eu vou falar uma coisa: o Vasco da Gama caminha a passos largos para cair a quarta vez para a segunda divisão. Se nada for feito, vai ficar muito complicado. O senhor Alexandre Campelo tinha que tomar vergonha na cara. Não é nem fazer transição, não. É entregar. É entregar. Porque ele é um inapto. E além de ser um inapto, ele é covarde. Ele não vem a público para dar satisfações ao torcedor do Vasco. E essa que ele foi ao vestiário, mentira. Está com medo de ir em São Januário. Porque o torcedor do Vasco acordou. O torcedor do Vasco não vai mais admitir o clube ser tratado da forma como tem sido tratado. Por alguns jogadores, é lamentável a gente ver o senhor Leandro Castan dar uma entrevista igual ele deu, totalmente desnorteado, desorientado no final do jogo. Isso não simboliza ser um capitão do Vasco da Gama. Isso não simboliza ser Vasco da Gama. E olha, Ricardo Sapinto já deu. Não tem a mínima condição do senhor Ricardo Sapinto continuar à frente do Vasco da Gama. É um treinador muito fraco que foi contratado pela amizade que ele tem com José Luiz Moreira. Não tem currículo para ser técnico do Vasco da Gama e já deveria ter sido demitido há muito tempo, ao meu ver.
Assim como demoraram a mandar o Ramon embora, estão errando de novo, na minha opinião, ao segurar esse camarada. Substituições erradas, não tem coerência na hora de escalar o time, uma postura literalmente covarde. E para mudar essa situação, só com choque de gestão. O Vasco tem que ir atrás aí do Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador que os atletas respeitam. Não adianta colocar um treinador que não conhece o Vasco da Gama. E o Vanderlei é o nome mais indicado. Houve essa briga aí com relação a ele, Campelo, que o Vasco deve a ele. Faça um acordo e traga o Vanderlei. Porque é a única forma que eu vejo, não dá mais para contratar jogador. É a única forma que eu vejo para o Vasco da Gama sair dessa situação. Mudança de postura de treinador, de jogador e consciência dessa diretoria que não dá mais. Não dá mais. Foi adiantado aí o dia da decisão das eleições do Vasco, do dia 17, agora foi para o dia 10. E eu espero que o seu Campelo não faça mais graça. Eu espero que esse bosta, ele não segure mais a cadeira do Vasco da Gama para poder ser presidente. E que tome uma medida drástica. Não espera o jogo contra o Grêmio não, porque vai perder para o Grêmio. O Vasco com esse treinador só vai perder mais uma semana de trabalho. E afasta alguns jogadores. Afasta. Porque é desrespeito. Ribamar, Marcos Júnior, Gustavo Torres, o Castan, Pikachu, desta forma vestir essa camisa do Vasco da Gama. É inadmissível. É inadmissível. O torcedor do Vasco não pode aceitar isso. Eu acho que a coisa já virou pessoal, porque o inimigo do Vasco hoje se chama Alexandre Campelo. O inimigo do Vasco hoje se chama Mussa. O inimigo do Vasco hoje se chama Jorge Salgado. Então acho que tem que ser feito um protesto na clínica desse Campelo, na casa desse seu Mussa, porque eles estão brincando com o torcedor do Vasco, estão mexendo com a paixão de muitos, e dessa forma a gente não vai admitir. Valeu, meus amigos, obrigado por terem me ouvido. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.